bom dia, paz e graça. Quarta-feira, mais um dia lindo e abençoado que estamos aqui nesse projeto 150 Salmos e hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmo de número 77. Isso mesmo, já estamos no 77. Deus é bom em todo tempo e até aqui Ele tem nos sustentado nesse grande projeto, esse projeto que não é meu, mas é um projeto do Senhor. Estou muito feliz porque você está aqui comigo, me acompanhando todos esses dias. Deus abençoe sua vida grandemente e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim, o Senhor tem para você, porque o Senhor, Ele gosta de sacrifícios, Ele gosta aí quando nós fazemos propósitos, isso mesmo, Deus gosta de propósitos. Então, quando nós firmamos num propósito, nós temos que ir até o final e o nome do Senhor será glorificado. E eu creio que muitas pessoas estão sendo aí transformadas, curadas e libertas pelo poder da palavra. Enquanto você pega aí a sua palavra, deixa aí no jeito, pega papel, pega caneta para você fazer anotações. Eu já peço para você, se é a primeira vez que está aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, isso mesmo, te inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilhe, não deixe de compartilhar, seja a voz de Deus aqui na terra. Se essa palavra fizer sentido para a sua vida, compartilhe, amém? E hoje nós vamos falar aqui sobre confiança em Deus. E eu já faço uma pergunta para você. Qual é a sua atitude? O que você faz no dia da angústia? O que você faz no dia mal? Qual é a sua atitude? O que você faz? Aqui, Asaf, no dia da angústia, no dia mal, ele já começa o salmo dizendo: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Olha só o que Asaf faz no dia da angústia. Ele eleva os olhos para o alto, ele clama, ele procura a Deus. Quem você tem procurado no dia da angústia? Será que você tem contado as suas angústias para pessoas que não vão lhe ajudar? Pelo contrário, às vezes vão lhe dar conselhos errados, vão lhe prejudicar. Olha o que Asaf faz, olha o que Davi também, em muitos salmos, fez. Elevar os olhos para o Senhor, porque só Ele pode nos livrar no dia da angústia. Então o tema aqui vai ser esse hoje. Quais as nossas atitudes, o que devemos fazer diante do dia mau, diante das tempestades da vida, das batalhas. E eu sempre digo que todo dia é um dia de batalha. Todo dia nós vencemos uma batalha, você pode perceber, seja na tua casa com a sua família, seja no teu trabalho, aonde quer que você vá. Todo dia nós enfrentamos batalhas, mas o Senhor está sempre conosco. Então fique até o final para que nós possamos extrair aí algumas lições do Salmo de número 77. Vamos ler? Vamos ler algumas partes, porque esse Salmo tem aí 20 versos, um pouquinho grande. Vamos ler algumas partes. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Então, é o título desse salmo. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Ao mestre de canto, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Então ele estava ali vivendo um momento muito difícil e estava difícil de ser consolado. Talvez você esteja passando por isso hoje, um momento que seja difícil de ser consolado. Quem sabe a dor de um luto
a perda de alguém, de um ente muito querido. Então, talvez você esteja assim, como Asaf. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar o olho, tão perturbado estou que nem posso falar. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago meu íntimo, o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Então depois, ele está aí orando, mas ele vai questionar a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna de ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na tua ira terá ele reprimido as tuas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. No teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é tão grande como esse Deus? Ele faz aí, uma pergunta. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tens feito notórios o teu poder. Com o teu braço remiste o povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-se as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma para outra. O ribobar, o seu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos relumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo te conduzistes como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Então aqui ele se lembra do êxodo, da travessia no mar vermelho, quando Deus abriu aí o mar. Então vamos lá meditar um pouco aqui nesse salmo tremendo, maravilhoso, Salmo 77. Ele já começa aí, o primeiro parágrafo já começa falando conosco, Elevo a minha voz e clamo, que nós devemos já levantar orando e clamando. Então aqui, tudo indica que esse Salmo 77 está associado ao Salmo 74, que também lamenta a destruição de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Ambos, aparentemente, tem aí a rejeição do povo, que eles veem uma aparente rejeição do povo pelo Senhor. No Salmo 74, 1, por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Ele diz, E no Salmo 77, agora que nós lemos 7, rejeita o Senhor para sempre. Então tem aí essas coincidências de escrita. Então historiadores dizem que tudo indica que esses dois salmos estão associados ao mesmo tema. Ambos procuram se revigorar esperanças voltando para o êxodo. Quando Jerusalém caiu, muitos israelitas foram mortos e outros foram levados cativos para a Babilônia. Então, acredita-se que o cenário deste salmo também é o cativeiro babilônico. Quando o templo foi destruído, Jerusalém estava assolada, destruída. Então aqui também é provável que Asaf fosse aí da cúpula de amigos de Jeremias. E ele estava ali, orando para que pudesse vencer todas essas coisas terríveis que tinham acontecido em Jerusalém. Asaf estava sofrendo no seu leito. Olha lá, verso 2. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa minha alma
me recua em consolar-me. Então, ele está dizendo que foi à noite, né? Ele estava ali no seu leito e lutava a entender os acontecimentos que havia testemunhado. Então, muitas vezes nós lutamos também, nós vemos coisas acontecendo, coisas terríveis acontecendo. E às vezes nós lutamos em entender certas coisas e muitas coisas nós não vamos entender mesmo. Mas, como Asaf, nós temos que ter aí atitudes, né? Asaf, ele descreve como passou então da decepção e do desespero para a confiança. Porque é isso, diante das dificuldades, as primeiras atitudes, elas vêm num tom de decepção, num tom de desespero, mas nós temos que orar, e quando oramos nós passamos do desespero para a confiança de que Deus mudaria a situação. Então, independente do que você está passando, faça como Asaf, ore, relembre o passado, relembre as maravilhas que Deus fez, reconheça que esse Deus é grande e Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar a sua situação. Continue crendo. Vamos lá que eu dividi em 3 partes. Primeira parte, do verso 1 ao verso 9, as trevas do desespero. Então, quem poderia conseguir dormir, né, diante de tudo que havia acontecido em Jerusalém, aquela destruição, o templo em ruínas, tudo em ruínas. Então aqui, sem conseguir dormir, Asaf começa a orar. Então ele passa a lembrar e por fim ele vê-se questionando. Então ele começa orando, ele lembra de alguns feitos e ele questiona. Em tempos de crise e sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê. Isso mesmo, em tempos de crise, a reação mais natural dos que têm fé, dos que creem, é a oração, é orar. Asaf, ele estende a sua mão para o alto e começa a orar. E ele começa a meditar no assunto e ele começa a gemer, porque a situação é difícil. Ele chora, ele geme, pois parece que o Senhor abandonou o povo. Mas será que isso é verdade, né? E ele vai fazer aí 6 perguntas e todas voltadas para os atributos de Deus, como se tivessem cessado os atributos de Deus. Ele vai dizer, né? A pergunta: rejeita, Senhor, para sempre? Cessou a sua graça? Caducou as suas promessas? Esqueceu-se da sua bondade? Reprimiu as tuas misericórdias? Então ele vai questionar, ele vai fazer aí diversas perguntas, né? Então disse eu, isto é a minha aflição. Então não é Deus que mudou, era ele que estava muito aflito. O problema não era Deus, o problema era Asaf, né? E muitas vezes nós também fazemos muitos questionamentos para Deus. Nós não entendemos muitas vezes a situação que está acontecendo, parece algo tão terrível que nós começamos a fazer questionamentos, indagar a Deus. Mas isso, né, não é pecado questionar a Deus, pois até Davi e Jesus fizeram isso, né? Fizeram perguntas para Deus. O que é pecado é exigir uma resposta imediata, é exigir que o Senhor faça do jeito que a gente quer. Não, o Senhor, ele faz do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Então Asaf fez aí esses questionamentos, mas ele vai olhar para ele vai ver que o problema não era Deus, porque Deus não tinha mudado. Então, do 10 ao 12, verso 10 e 12, ele vai aí tomar uma decisão. Durante as crises da vida,
chega um momento em que é preciso ser agarrado pelo colarinho e ser sacudido para voltar à realidade. É isso mesmo, que às vezes a crise, os momentos difíceis nos cegam, nos deixam aí sem visão, sem discernimento, e nós temos que ser sacudidos, né? O Senhor vem, o Espírito Santo vem, ou ele manda um anjo, manda alguém, manda um servo de Deus, dá uma sacudida em nós, né? Nós precisamos ser sacudidos pela palavra, sacudidos aí por conselhos, né, dos nossos pastores, para que nós possamos voltar para a realidade. Então aqui, Asaf, né, foi isso que Asaf fez, e ele vai entender depois disso, que ele dá essa sacudida, ele vai entender que Deus não mudou, que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ele continua sendo bondoso, continua sendo misericordioso, ele continua com todos os seus atributos. Quem muda somos nós. Nós mudamos, mas o Senhor, ele não muda. Então Asaf tomou a decisão de deixar para trás aquela postura de dúvida e atravessar a crise até chegar do outro lado. Ele resolveu então meditar sobre os feitos do Senhor no passado, relembrar as boas obras. Se eu perguntar para você hoje quantas obras o Senhor fez na sua vida, eu creio que você vai dizer: nossa irmã, o Senhor fez grandes obras na minha vida. Muito tremendas são as obras que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Então é isso que Asaf fez. Ele vai relembrar as grandes obras que o Senhor fez. Então do verso 13 ao verso 20, ele olhou para o Senhor. Olha lá. O teu caminho, ó Deus, é santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Então ele não faz uma pergunta ali, né, questionando a Deus, mas ele faz uma pergunta dizendo: quem é grande como o nosso Deus? Deus tem me falado muito isso no meu coração, né? Do Deus tremendo, do Deus que é grande. E Deus, ele é tremendo, ele é grande. Ele continua fazendo os seus feitos maravilhosos. Tem pessoas que diante da dificuldade, você vai entregar uma palavra de conforto, entregar uma palavra, perdão que eu tô com a garganta um pouquinho seca. Tá muito calor aqui em Jacarezinho, Paraná, tá muito calor. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Aqui tá calor. Então, tem momentos que nós aí duvidamos, né, de Deus, que nós fazemos questionamentos para Deus. Nós pensamos que Deus mudou, mas Deus não muda. Então aqui ele vai engrandecer o Senhor, é isso que nós devemos fazer, elevar os olhos e ver tremendos feitos que o Senhor faz na nossa vida, que Ele fez e que Ele continua fazendo. Não é um Deus que fez maravilhas, que abriu o mar vermelho, que Ele fez esses feitos só naquela época, não. Ele continua fazendo tremendos feitos na nossa vida. Então, Asaf, né, ele não resolveu os seus problemas de imediato, mas certamente ele saiu da sombra das dúvidas e passou para a luz da comunhão com o Senhor e para a confiança nele. Não resolveu o problema ali na hora, porque ali aquele cativeiro demorou anos para restabelecer Israel, mas ele resolveu o problema consigo mesmo, daquela falta de confiança, né? Daquela dúvida. Ele passou da dúvida para a confiança. É isso que nós temos que fazer. Se hoje você amanheceu, se você acordou duvidando de alguma coisa, duvidando do poder de Deus, hoje é o momento. É o dia de você mudar, tomar uma decisão, sair aí da sombra da dúvida e passar para a luz da confiança no Senhor. Então ele olha para o alto e vê um Deus grande. Que Deus tão grande, maravilhoso. Você pode exaltar a Deus neste momento, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Aleluias! Ele olha para trás, ele olha para o êxodo de Israel, do Egito, e busca provas da graça e do poder
do Senhor. Então ele vai olhar para trás, né, e ver as maravilhas. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Com teu braço remiste o povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-se as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, né? Abriu-se o mar vermelho para o povo passar. Então ele relembra aqui do Êxodo, que Deus continua nos livrando. E nós cristãos, né, ele olhou para o Êxodo, e nós, para onde nós devemos olhar? Nós devemos olhar para a cruz, nós devemos olhar para o Calvário, onde o Cordeiro de Deus se entregou por mim e por você. Não existe feito maior do que esse, não existe amor maior do que o Senhor tem por nós, de entregar o seu próprio Filho para morrer, morte de cruz por nós. Então esse feito tremendo da cruz, que nós temos que lembrar todos os dias o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por você. Asaf se lembrou do Êxodo, nós devemos nos lembrar da cruz, devemos nos lembrar de Cristo. Então, por fim, Asaf entende que o Senhor é o pastor de Israel. Ele diz lá, né? O teu povo tu conduzistes como um rebanho, nós somos o rebanho do Senhor, nós somos as ovelhas do Senhor, e o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos conduz para aí as vitórias, nós vencemos, e nós somos cuidados por esse pastor, porque o pastor, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então aqui, Asaf descobre que ele poderia ficar seguro de que o Senhor faria todas as coisas, que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, assim diz Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ele vai entender isso, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ele então, né, passou ali a mudar toda essa visão e confiar em Deus. O teu povo tu conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão, né? Então, ele viu essa necessidade que nós temos que ser conduzidos pelo nosso pastor. E um dia, o bom pastor veio. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E nós, como boas ovelhas, devemos ouvir a voz do nosso pastor, né? As ovelhas ouviam a voz do pastor e nós também devemos ouvir a sua voz. Devemos deixar-nos ser conduzidos pelos nossos pastores e pelo nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós nos detalhes. Ele não nos deixa aí abandonados. E como bom pastor, quando aquela ovelhinha está ali doente, aquela ovelhinha está cheia de machucados, o pastor vai lá, ele cura os ferimentos, ele passa remédio e cura a ovelhinha. E é assim que Jesus ele quer fazer com você neste dia. Como eu perguntei lá no começo, se você estava passando por um momento de angústia, o que você faz diante do dia mau, do dia da angústia, se você está sofrendo, o Senhor hoje quer entrar na sua vida como bom pastor, como pastor do rebanho que cuida das ovelhas. Ele quer cuidar de você hoje, Ele quer cuidar da sua ferida, Ele quer cuidar da sua dor, Ele quer te dar um bálsamo de cura, um bálsamo de libertação. Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas, mas como Asaf, você tem que confiar, em Deus, confiar no Senhor, que Ele é bom em todo tempo e Ele não nos desampara. Então, que fique uma lição para você, diante dos dias maus, diante das dificuldades, olhe para o alto, faça como Asaf, clame. Asaf, como um bom levita da casa do Senhor, né?
ele vai não só elevar os braços e louvar quando está no templo, na casa dele, no leito dele, ele levantou a mão para o alto e começou a clamar, começou a adorar, começou a orar. E no começo da sua oração ele estava com gemidos, ele estava chorando, ele estava triste, ele questiona a Deus, faz um monte de perguntas, mas depois ele vê que o erro não estava em Deus, que o erro estava nele, porque o Senhor não muda, somos nós que mudamos. E ele diz: isto é a minha aflição, sou eu que tenho que mudar, eu que tenho que confiar. Então ele olha para trás, olha para os grandes feitos que o Senhor fez, ele olha para o Êxodo, as maravilhas que o Senhor fez com aquele povo, atravessando ali o Mar Vermelho, cuidando daquele povo no deserto, e ele está também abrindo o mar para você passar, ele está cuidando de você no seu deserto, ele está te dando provisão no deserto, assim como ele deu para aquele povo que caía maná do céu, saía água da rocha. Deus é o Deus provedor que cuida de nós no deserto. Ele faz e opera maravilhas, e ele continua fazendo maravilhas. Então Asaf se encheu de confiança, e é isso que nós temos que fazer, nos encher de confiança. Não podemos esmorecer, desanimar, nós temos que aumentar a nossa fé. Aumente a sua fé nesta manhã, aumente a sua confiança nesta manhã e creia que o Pastor Supremo está cuidando de você nos detalhes. Ele é o bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, cuida das suas ovelhas. E hoje ele está tratando com você, tratando do seu coração. Amém? Vamos orar e agradecer. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra maravilhosa do Salmo de número 77. Que nós possamos, Senhor, aplicar essas palavras na nossa vida, ó Deus, que como Asaf, nos momentos de angústia, no momento de aflição, Senhor, nós possamos, como Asaf, levantar os nossos olhos para o alto, orar e clamar, Senhor, que nós possamos aí olhar para os grandes feitos, para os feitos tremendos que o Senhor fez para a nossa vida e continuar confiando que o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor opera grandes maravilhas, o Senhor operou grandes maravilhas, o Senhor opera e continuará operando grandes feitos, grandes maravilhas para com o seu povo, porque Tu és o nosso supremo pastor, aquele que cuida do seu rebanho, cuida das suas ovelhas nos detalhes, e hoje o Senhor está cuidando de nós. E eu oro, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo esta oração, assistindo, Senhor, este vídeo no YouTube. Que o Senhor possa entrar com providência na vida dos teus filhos. Se entrou alguém hoje aqui, nesta live, nesta oração, angustiado como Asaf, sofrendo como Asaf, gemendo como Asaf, questionando a Deus como Asaf, que essa pessoa, Senhor, possa passar aí de toda essa angústia, de todo esse questionamento, que ele possa passar da dúvida, Senhor, para a confiança. Transforma o coração do seu povo, ó Deus, tira toda a dúvida desse coração, que ele passe hoje a ter confiança. Aumenta a fé do seu povo, Senhor, para que possamos enfrentar todas as batalhas, que possamos enfrentar, Senhor, todo o dia mal, e que nós sabemos, Senhor, que o Senhor opera milagres no momento certo, na hora certa. O Senhor vai agir na minha vida e na vida dessa pessoa que está aí assistindo essa oração. Que nós possamos aumentar a nossa fé nesta manhã, Senhor. Deus de milagre, Deus de promessa. O Senhor não muda, somos nós que mudamos. Somos nós que às vezes estamos com a fé pequena, mas hoje é dia de nós aumentarmos a nossa fé e aumentarmos a nossa confiança. Senhor, te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso. Senhor, continua conosco nesse dia, ó Deus. Eu consagro a Ti cada minuto e cada segundo em Suas mãos. Que onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Abençoe essa casa,
Abençoe essa família, Senhor, que possamos ter aí uma quarta-feira abençoada na Tua presença. E eu já oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, gente querida? Que palavra tremenda, estou aqui sentindo uma presença maravilhosa do Espírito Santo, porque essa palavra penetrou a minha alma. Espero que ela tenha penetrado você também. Leia novamente o Salmo de número 77 hoje. Continue meditando durante o dia nesta palavra. Creia, confie em Deus. Confie nesse Deus que é tremendo, nesse Deus que é grande. Tu és Deus que opera maravilhas. Creia nisso, creia nas maravilhas. Vai ter grandes coisas na tua vida depois. Escuta o que eu estou falando. Depois dessa prova que você está passando, depois dessas angústias, dessas dores que você está passando, desse deserto, vai ter aí grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, Ele está operando grandes maravilhas e você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Essa é profecia, profetiza para você aí. Deus está fazendo grandes maravilhas na minha vida. Amém? Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã no Salmo de número 78. A providência divina na história do seu povo. Olha, vamos falar sobre providência de Deus amanhã. Vem comigo nesse projeto, hein? Fica comigo até o final. Vamos chegar no 150, vamos fazer aqui uma live de agradecimento, uma live de ação de graças, quando nós chegarmos no Salmo de número 150, porque vamos vencer. Amém?